Eu quero rapidamente, para dar tempo de adorarmos o Senhor um pouquinho mais, eu quero rapidamente transmitir a mensagem desta noite, a nossa terceira mensagem da série, O Poder da Cruz. Nós estamos mostrando e ensinando para a igreja por que Jesus tinha que morrer. Essa é uma pergunta que, cedo ou tarde, todos aqueles que são apresentados ao Evangelho, eles se perguntam, mas Jesus, realmente Jesus tinha que morrer? E Jesus, na verdade, ele completou uma obra maravilhosa na cruz. Na cruz nós aprendemos que ele firmou conosco no domingo passado uma nova aliança, uma aliança na qual ele foi o próprio mediador de uma aliança superior porque é uma aliança que possui um templo superior do que o templo da antiga aliança. Agora Deus habita no templo feito pelas suas próprias mãos. Nós carregamos a presença do Senhor. Deus habita por meio do seu Espírito em cada um de nós. É uma aliança superior, porque nós temos um sumo sacerdote superior, um sacerdote que agora ele está dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, intercedendo como nosso advogado junto ao Pai. Ele está lá intercedendo por nós. O sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava no lugar mais santo uma única vez por ano, no dia de Yom Kippur, mas o nosso sumo sacerdote, ele rasgou o véu, ele está na presença do Pai, e ele nos deu um livre, um vivo caminho até a presença do Senhor. A nossa aliança é superior, porque ela tem um templo superior, ela tem um sumo sacerdote superior, mas ela tem promessas, sabe? A promessa da antiga aliança era de uma terra prometida. Na nova aliança nós temos a promessa de um novo céu, de uma nova terra. Nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus, que é a garantia de que agora eu tenho vida no Senhor. Nós temos, Jesus conquistou isso na cruz. Mas ele não só conquistou, ele não só firmou comigo uma nova aliança. Diga assim comigo: eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Jesus não só fez conosco uma nova aliança. A segunda razão é que ele morreu na cruz para nos reconciliar, para virar novamente nosso amigo. O Senhor quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu amigo íntimo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, eu quero que você leia comigo, vai ser projetado, Romanos capítulo 5, versículos de 9 a 11, Romanos 5, de 9 a 11, isso, diz que, uma vez que nós fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado por meio da morte de Jesus na cruz. Diga comigo: meu relacionamento com Deus foi restaurado por Cristo na cruz. E agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos da sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Deus restabeleceu uma boa relação, Deus restabeleceu a ligação de amizade, uma ligação afetiva que Ele nos criou para ter. Ele diz, a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, inimigos porque nós tínhamos uma disposição contrária a Deus. O Senhor nunca foi o seu inimigo, Deus nunca foi o nosso inimigo, mas nós, por conta dos nossos delitos e pecados, por conta da nossa desobediência, por conta de querermos viver uma vida segundo os nossos próprios critérios, achando que aquilo que nós fazemos é o melhor para nós, nós desobedecemos, e por desobedecermos foi criado uma separação entre Deus e nós. Existia um estado de inimizade, mas Jesus, Ele veio a este mundo, Ele veio para restaurar esse estado, Ele veio para dizer que cada filho, cada filha, cada criatura dEle, não veio a este mundo para viver longe dEle, não veio a este mundo para viver uma vida afastada do Senhor, mas veio para viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida que Ele conquistou para nós. É mais ou menos desta forma aqui. Deixa eu pedir a ajuda do pastor Bruno e da pastora Shane. Vem cá à frente, em nome de Jesus. Imagina a seguinte situação. Eu vou separar o casal, fica aqui. Imagina a seguinte situação. A Shane está representando o Pai, o coração de Deus, o coração amoroso do Senhor. Ela representa esse Deus criador, esse Deus que nos amou de tal forma, que enviou seu Filho para morrer em meu lugar. Ela representa o Pai, ela representa o Espírito Santo, ela representa Jesus, ela representa o nosso Deus amoroso. O Bruno representa a humanidade, que nós que andamos segundo o curso deste mundo, querendo fazer as coisas que alegram a nossa natureza humana, querendo viver de acordo com os nossos próprios princípios, com a nossa própria vontade, e por viver desta forma, em muitos aspectos, cometeu deslizes e pecados que o fizeram estar separado do Pai. E então Deus diz: olha, eu não quero viver assim, e Ele envia o seu Filho amado Jesus. E quando Jesus vem a esta terra, e o pastor Bruno nos ensinou isso domingo passado, quando Jesus vem a essa terra, Jesus, Ele vem como homem, e como homem, Ele é capaz de entender o coração do homem. E como homem, Jesus é capaz de entender as tentações que o homem passa. O autor aos Hebreus diz que Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as áreas, sem contudo cometer pecado. E Jesus, como homem, compreende o coração do homem, compreende as lutas, compreende as fraquezas, compreende as dores, compreende os temores que ele tem, compreende aquilo que traz alegria em seu coração. Jesus, como homem, ele chorou a morte do seu amigo Lázaro. Jesus, como homem, se alegrou no casamento, nas bodas de Caná. Jesus, como homem, sentiu fome, celebrou a vida. Jesus, como homem, conhece e compreende o coração do homem. Mas Jesus não é um homem comum, Ele é o próprio Filho de Deus, que foi enviado a essa terra, para viver como eu e você, para restabelecer uma amizade. E Ele, como Deus, Ele conhece o coração de Deus, Ele conhece o propósito de Deus ao criar a humanidade.
Ele conhece, Ele sabe que Deus nos criou para sermos uma família, que Deus tinha um propósito com cada um de nós, que você não é um erro, você pode não ter sido planejado pelo seu pai ou pela sua mãe, mas a palavra de Deus diz que quando você ainda era uma substância informe, o Senhor te conhecia, o Senhor já tinha todos os seus dias escritos no livro da vida. Você nasceu para ser alvo do amor de Deus. E Jesus, conhecendo o coração do Pai, Jesus conhecendo o coração do homem, Jesus, Ele fez a reconciliação por meio da sua morte. Ele veio, morreu na cruz e Ele falou assim: Pai, aquilo que estava separando eles, já não separa mais, porque o meu sangue foi derramado, e agora, eles que estavam num estado de inimizade, não por conta de Deus, mas por conta da forma como ele vivia, agora eles podem dar as mãos e se tornarem amigos. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para te fazer amigo dele. Jesus morreu para te fazer novamente andar de mãos dadas com o Pai. Jesus morreu para te reconciliar com Deus. E qual foi o custo desta reconciliação? O custo desta reconciliação, nós podemos ler em Colossenses capítulo 1, podem ficar comigo um pouquinho mais. Colossenses capítulo 1, versículos, a partir do verso 19, pessoal da tecnologia, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz assim: por meio do seu sangue. Qual foi o preço? Uma vez, um evangelista amigo estava pregando no presídio, e um homem que havia cometido um terrível crime, ele vivia uma vida arrependida, ele carregava um remorso grande, porque ele tinha tirado a vida de alguém, mas ele tinha um remorso, e ele ouvia a mensagem no presídio, mas ele não conseguia buscar esta reconciliação, porque ele falava assim: não pode ser tão fácil assim, não pode ser. Ele perguntava para o evangelista: é só acreditar, é só confessar, é acreditar, é muito simples. O que eu fiz é imperdoável, o que eu fiz não pode ser assim, tão simples, eu tenho que pagar alguma coisa. E o meu amigo evangelista disse: olha, primeiro, não foi nem simples, e nem foi sem um custo. A graça de Deus não significa que foi sem um custo. Houve um custo. O precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio do sangue dele que ele fez as pazes. Coloca de novo o texto de Colossenses para mim, por favor. Foi por meio do sangue que diz que o Pai fez as pazes, tanto com aquilo que havia no céu, quanto aquilo que há na terra. O Pai fez as pazes. Isso inclui você, que antes andavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por conta dos seus maus pensamentos e ações, e agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da cruz, por meio da morte de Jesus. Jesus tinha que morrer, porque ele estava formando a paz entre uma humanidade que vivia longe de Deus, e um Deus que gostaria de viver perto dessa humanidade. Ele estava promovendo a paz. Isso foi de graça? É de graça para mim e para você que crê, mas não foi de graça para Deus, foi por um alto custo, o custo
do precioso sangue de Jesus. Ele pôde falar para aquele homem: olha, não pensa que foi de graça, foi muito custoso, mas Jesus morreu, e Ele pagou o preço que você não seria capaz de pagar, para que você se tornasse amigo de Deus. Jesus morreu para que você seja amigo de Deus, amigo de Deus. Obrigado, irmãos. E a terceira lição é que, ao me reconciliar com o Pai, Ele também estava me reconciliando uns com os outros. O apóstolo Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e a palavra de Deus diz que agora não existe mais judeus, povo escolhido, e nós, povo não escolhido. De agora em diante, não existe mais escravos e livres, não existe mais brancos e pretos, não existe mais homens e mulheres, existe uma nova criação, criado em Cristo Jesus, formado de todos os povos, línguas e raças, um novo corpo chamado a igreja do Senhor. Pessoas, independente da sua classe social, independente se você é rico ou pobre, independente se você estudou muito ou estudou pouco, independente da cor da sua pele ou do seu sexo, independente se você é homem ou mulher, Jesus formou um só povo, formado por filhos e filhas, e Ele nos deu agora o ministério da reconciliação. O que isso significa, pastor? É que, meu irmão, se você está brigado com alguém, se você está brigado com alguém desta igreja, se você está brigado com o seu irmão natural, se você está brigado com o seu pai ou com a sua mãe, se você está brigado com alguém que já foi seu amigo um dia, só existe um. Nós temos ouvido de guerras e rumores de guerra, nós temos ouvido de propostas de criação de instituições que promovam a paz. Deus só criou duas instituições nesta terra, uma se chama família e a outra se chama igreja, e por meio da sua igreja, Ele promoveu a paz entre os povos. A Bíblia diz que chegará um dia que nós vamos estar lá no céu, aonde existirá uma multidão de pessoas de todas as línguas, raças, culturas, e nós estaremos adorando o Cordeiro de Deus que foi morto para toda a eternidade. Então você não tem o direito de viver brigado, você não tem o direito mais de odiar, porque Deus te chamou para o perdão, e Deus te chamou para a reconciliação, e fez de pessoas diferentes uma só, um só corpo, um só povo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que precisa, você pode dizer assim para mim, a pastora Lu até falou isso agora há pouco, você pode dizer assim: não, pastor, eu cresci na igreja, eu já aceitei Jesus, eu já levantei a minha mão, mas há muitas pessoas que não conseguem se ver como amigos de Deus. Há muitas pessoas que olham para dentro de si e dizem: não é possível que Jesus quer ser meu amigo, porque eu não consigo vencer o pecado A, eu não consigo vencer o pecado B, será que ainda assim Ele quer ser meu amigo? Sabe, queridos, a minha prática diária é mais ou menos assim: levantar 6:30 da manhã,
Aí pega a Júlia, 6h50, leva a Júlia para o colégio, chega em casa 7h15, faz um lanche 7h30, e eu vou para o meu lugar secreto. E no meu lugar secreto, eu me encontro com o Pai. No meu lugar secreto, o meu amigo vem ao meu encontro. No meu lugar secreto, o meu amigo, ele me ampara as minhas lágrimas. O reformador Martinho Lutero, ele diz: quanto mais difícil está a minha vida, mais eu oro, porque quanto mais eu oro, mais fácil fica, mas quanto menos eu oro, mais difícil fica. O Senhor quer ser seu amigo, o Senhor quer te amar, o Senhor quer te perdoar e Ele quer te curar. Então, em nome de Jesus, nosso time de intercessão já está aqui. Você que precisa dar este passo de amizade, você que precisa dizer: Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor sabe que eu creio no Senhor, mas eu quero mais, eu quero ser seu amigo, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero andar contigo, eu quero te conhecer eu quero te conhecer e ser conhecido em intimidade. Então você deve vir, ou você que está precisando de ajuda para perdoar alguém, você que precisa de ajuda para liberar perdão, você deve, em nome de Jesus Cristo, vir pedir ajuda para o Senhor. Nós estamos aqui para tentar ajudá-lo. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu falei para Deus: Senhor, desde que eu comecei esta igreja, falei: Senhor, nós nunca vamos dar uma bênção apostólica e alguém vai sair desta igreja precisando de oração, vai sair daqui sem ter a chance de receber uma oração. Ninguém. Então, saia do seu lugar e venha receber a bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus.